O terremoto de 26 de dezembro de 2004 causou deslizamento horizontal de 10 a 15 metros na interface entre as placas da Índia e da Ásia e uma ruptura da crosta terrestre de 500 a 600 km de comprimento e 150 km de largura. Ao sul e a oeste da ponta norte de Sumatra, o sismo liberou subitamente forças e deformações acumuladas há séculos. Em menos de 4 minutos, as ondas de choque sacudiram toda a província de Aceh, devastando-a quase totalmente, ao mesmo tempo em que provocou o maior tsunami transoceânico em 40 anos, o qual investiu a oeste para a Índia, Sri Lanka, e as Maldivas e a leste para Sumatra, Tailândia e a Malásia. Por onde passou deixou um rastro de destruição e morte jamais visto. Matou mais do que nenhum outro na história. O sismo, de magnitude 9 na escala Richter, é o resultado de uma história tectônica que começou há 85 milhões de anos. Nessa época, após a formação do Oceano Índico, a placa tectônica indo-australiana, na qual se apoia a Índia e a Austrália, separou-se da África. Desde então ela vem atravessando o oceano em direção ao norte com a velocidade de 10 cm/ano. De fato, há 50 milhões de anos a Índia entrou em colisão com a placa euroasiática e continua a se deslocar cerca de 7 cm/ano. Esse evento criou a cadeia de montanhas do Himalaia e também fez deslizar o bloco da Indochina, que conduz o arquipélago indonesiano, 17 mil ilhas distribuídas ao longo de 5.000 km, para o sudeste. Como resultado do gigantesco confronto destas duas placas, a Indonésia, extraordinariamente vulcânica, apresenta uma frequência muito elevada de abalos sísmicos. Em agosto de 1883, a região sofreu uma das mais importantes explosões vulcânicas da história, quando o vulcão Krakatoa provocou uma forte onda sísmica e causou um tsunami, matando 36 mil pessoas. Atualmente um movimento de subducção ocorre ao longo da ilha de Sumatra, fazendo com que a placa oceânica indo-australiana penetre por debaixo da placa continental de Sunda com a velocidade de 4 a 5 cm/ano, ou seja, 5 metros em 100 anos. Isso significa que no ponto de contato dessas placas tectônicas, uma energia fenomenal está se acumulando lentamente. Quando esses 5 metros se acomodaram em alguns minutos, ocorreu um tremor gigantesco que causou o tsunami assassino. Várias dezenas de tsunamis têm ocorrido nessa região e outros ocorrerão durante os próximos decênios. O movimento de subducção também causou uma mudança horizontal em algumas regiões de Sumatra de 15 a 20 metros em direção ao sudoeste. A ilha de Simeulue, situada muito próxima do local onde ocorreu o último sismo, sofreu uma elevação de alguns metros em relação ao nível do mar, logo depois do abalo sísmico. Um fenômeno muito semelhante ocorreu, no Alasca, durante o abalo sísmico de 1964. Nesta ocasião, as ilhas foram elevadas em cerca de 12 metros acima do nível do mar. Além de criar uma catástrofe natural e humana, o abalo sísmico liberou uma energia equivalente a 23 mil bombas atômicas análogas a de Hiroshima, ou a 475 mil quilotons, 475 megatons de TNT, fez vibrar a Terra em seu eixo, pois os terremotos dessa intensidade colocam todo o planeta em ressonância. O impulso mecânico gerado foi de tal grandeza que a sua ação no globo terrestre provocou uma série de pequenas oscilações no eixo de rotação da Terra, o que é possível ser observado e determinado por meio astronômico. Em razão do seu vulcanismo e da sua sismicidade ser muito exagerada, o arquipélago indonesiano e a região vizinha vêm sendo estudados por pesquisadores de diferentes nacionalidades durante os últimos anos. Entre 1991 e 2001, a União Europeia financiou o programa Geodésia, Geodinâmica do Sul e do Sudeste Asiático, que tornou possível um estudo do deslocamento dos sítios dessa zona, com o objetivo de avaliar o movimento das suas placas tectônicas, por intermédio do GPS. As pesquisas permitiram estabelecer que esses fenômenos se concentram na falha de Sumatra, na de Sulawesi e na Grande Falha das Filipinas. Os estudos de paleossismicidade, ciência destinada a determinar a frequência e a intensidade sísmica de uma região no passado, foram conduzidos a partir da análise dos sedimentos acumulados em sítios dessa zona.
Seus resultados sugerem que essas falhas já se chocaram diversas vezes em intervalos de 50 a 100 anos. Paralelamente a essas pesquisas, uma rede sísmica telemétrica está sendo instalada nas Filipinas. Essas estações permanentes estão ligadas entre si por satélites às cidades de Jakarta e Manilha. No entanto, esses observatórios se ocupam essencialmente dos abalos sísmicos localizados em terra firme e não na crosta submarina.